tarde, eu que agradeço o convite. Qual o seu nome completo e a sua idade? Meu nome é Tânia Tordim Ferreira de Lacerda, hoje eu tenho 64 anos. Onde você nasceu? Aqui em Valinhos, sou pé de figo. Qual é a sua profissão? Hoje eu estou aposentada, mas sempre trabalhei de gerente administrativo. Há quanto tempo você vive em Valinhos e em que bairro você mora? A minha vida toda, né, eu praticamente fiquei em Valinhos. Só 13 anos da minha vida que eu morei em São Paulo. E hoje eu moro no bairro Jardim Pinheiros, mas a maior parte da minha vida em Valinhos, eu residia no bairro antigo Ribeiro, né? Depois do Bom Retiro ali. Qual foi a sua infância? Eu tenho muitas memórias da infância. Era assim, sítio, os primos, a família tudo junto, né? A gente vive, meus pais, né? Meus tios viviam da plantação do figo no sítio, né? E a gente aprontava muito ali, né? Pela parte do sítio ali, a gente fazia muita brincadeira de rodar pneu, de fazer cabana no brejo, de subir em árvore. Minha avó Hermínia pegava a gente às vezes de final de, sei lá, pegava um dia aí, saía andando no mato sem levar nada de casa para comer. E a gente ia comendo as coisas que ela achava, né, no meio do mato lá pra gente comer, passava o dia lá para cima. A avó, e nós somos em 17 primos, mas ela, nessa época aí, eram 14, depois que vieram os outros 3 mais temporão. Mas a gente ia desse jeito, e passava o dia lá com ela e nem percebia o tempo passar. Que infância memorável, né? E quais os eventos ou festas culturais de Valinhos você mais gostava ou gosta de participar? Eu gostava muito quando a gente fazia festas juninas familiares, né? Onde a gente tinha lá o pau de sebo, brincava, né? Então, essas festas me lembram muito, dá muita saudade. A festa do figo, mas eu vejo assim da maneira que era feita aquela época com o intuito da ajuda da paróquia, né? Não tanto comercial, porque eu lembro que eu tinha no coração aquela coisa assim, eu vou para a festa do figo, eu vou para passear, encontrar os amigos e divertir, né? Mas não com a parte capitalista, vamos falar, né? O comércio, tudo isso que hoje em dia a gente vê em várias festas de vários municípios. Era uma coisa mais caseira, mais assim, né? Então isso eu sinto muita falta. Existe alguma tradição antiga que sente falta ou que gostaria de ver preservada? Tradição, eu digo assim que o carnaval de rua na cidade era uma coisa bonita da gente ver, né? Meu pai levava, a gente sentava ali na calçada para assistir e tinha aquela coisa, nossa, é o carnaval, nós vamos ver quem vai ganhar. Então os bairros competiam, uma competição sadia, né? Que agitava o município. Então isso é uma coisa que eu gostaria de ver de volta na cidade, né? Qual é o seu lugar favorito em Valinhos? Então, eu não sou muito de cidade. Eu prefiro, por exemplo, andar pelas matas ao redor, né, da cidade. Que nem nós tivemos lá na Fazenda Santa Rita, tem um riacho maravilhoso lá. Na Fazenda da Codelaria do Exército também tem aquela água corrente. Eu adoro pôr o pé na água corrente, embaixo de sombra de árvore. Então esses são meus lugares favoritos, né? Eu sinto muito que no nosso sítio tinha uma nascente embaixo da mangueira, que hoje ela está praticamente seca por causa, né, do progresso todo, mas lá era um cantinho bem gostoso que a gente gostava muito de ficar. Conta uma história marcante ou curiosa que você viveu na cidade. Tem muitos, mas a que mais me marcou, né? Esses 13 anos que eu fiquei em São Paulo, eu conheci o escotismo através dos meus filhos, né? Do meu casamento, inclusive, que quando eu saí da igreja foram os escoteiros que fecharam a avenida para a gente sair com o carro, né? Lá da igreja. E naquele dia eu comentei dentro do carro com meu marido, um dia nossos filhos, a gente precisa correr atrás e ver se encontra um lugar, né?
para pôr nossos filhos. Eu nem sabia o que era direito, movimento, mas por ler historinha de gibi e tal, me encantava. Quando meu filho fez 8 anos, eu ainda morava em São Paulo, e a gente achou um grupo escoteiro lá, onde eu vivenciei 1 ano e meio lá com os escoteiros. Aí a gente voltou, né? Eu voltei, né? Com minha família, meus 3 filhos, casei lá, e eu tinha 20, 30, eu nem sei agora quantos anos, mas acho que 30, deixa eu ver, eu tô com 64, fazer as contas aqui, não vou lembrar. Mas a gente voltou a morar em Valinhos e não tinha grupo escoteiro aqui, né? Faltava o escotismo. E houve a oportunidade, na época, o senhor Cláudio Nava, hoje já falecido, né? Ele era diretor de esportes e ele pediu para que o nosso comissário do distrito de Campinas viesse fazer uma palestra na cidade sobre escotismo, para apresentar o escotismo para a cidade. E nessa palestra ele soltou um monte de panfleto para a rua, né? E meu filho entrou em casa gritando com o panfleto na mão. Ô mãe, né? Fazia 6 meses que a gente estava aqui, eles não estavam participando de movimento escoteiro. Você vai nessa reunião. Bom, lá fui eu, né? Chegou lá, tinha cerca de 40 pessoas nessa reunião, onde foi exposto, feita uma palestra do que era escotismo, e no final dessa reunião, quem veio ministrar a palestra foi o chefe Inácio, que era o diretor do distrito na época, e ele perguntou, né, alguém aqui conhece escotismo? E eu levantei a mão, né? Aí ele me chamou para conversar sobre a possibilidade de fundar um grupo aqui, e depois disso, eu até não tinha telefone, naquela época ninguém tinha telefone, né? 30 anos atrás, 31 anos atrás. Eu usei o telefone da prefeitura para ligar para essas 40 pessoas. Dessas 40 pessoas foram 3 interessados em fundar o grupo, eu e meu filho mais velho, que na época tinha 14 anos e meio. E nós iniciamos então o grupo escoteiro Valinhos. Demorou 9 meses de estudos, de como que fazia para fundar, de fazer curso com o pessoal novo, né, que estava interessado em trabalhar no grupo escoteiro. E aí em outubro de 94 veio a fundação do grupo escoteiro, a gente fundou com 16 jovens, que eram os líderes e os sublíderes, né? E aí já tínhamos 7 pessoas interessadas, né, que acabou juntando com a gente, para começar então o grupo escoteiro. Então, isso para mim foi muito marcante, porque eu aprendi muito, o escotismo ensina muito o jovem, mas ensina muito a nós mesmos, né? A filosofia escoteira, ela não é, eu sempre digo, às vezes as crianças falam, eu faço escoteiro, né? Eu falo, não, você não faz escoteiro, né? Não é que nem uma aula de judô, de karatê, você vai lá e faz, não, você é escoteiro. Ou você é, ou você não é. Porque é uma filosofia de vida que a gente leva para dentro de casa, para a comunidade e onde você passar para a sua vida, né? Então, aquela coisa da promessa escoteira que diz fazer o melhor possível para cumprir meus deveres para com Deus e a minha pátria, né? E a gente promete pela minha honra, né? Então, aí vem aquela do fio do bigode, né? O fio do bigode, a palavra escoteira vale muito mais do que uma assinatura, né? Porque a gente tem os preceitos a seguir. E essa promessa é feita, cumprir a lei escoteira. A lei escoteira, ela contém 10 artigos, que na verdade são baseados nas 10 leis, né, da religião católica, né? A gente fala assim. E aí, então, não tem a palavra não, diz assim, o escoteiro é leal, o escoteiro é cortês, o escoteiro respeita o bem alheio, porque o jovem tem aquela coisa de você falar, você não pode fazer isso, aí que ele vai fazer, né? Então, é tudo positivo, a gente sempre tenta incentivar o jovem a crescer e não menosprezar aquele que não faz. Então, essa é uma filosofia que eu passo desde então para todos os jovens, né, que passam com a gente, e a gente aprende demais. Não eles só, mas a gente como adulto que trabalha, que somos voluntários, que trabalhamos com os jovens, a gente vai aprendendo ao longo do tempo a lidar com várias, né, situações diversificadas, e isso ajuda no crescimento evolutivo de cada ser humano que está ali. Então, e aí nessa situação toda, né,
Aos poucos foi vindo na minha memória a minha avó, que saía com a gente, né? Na verdade, ela era uma chefe escoteira, saindo para o mato com uma patrulha escoteira, só que ela não sabia. Porque esses preceitos, né, da lei, da promessa, ela sempre falou para a gente, vocês têm que ser honestos, você não pode mentir, do jeitinho dela. Mas então, ela já vivenciava o movimento escoteiro sem saber o que fazia, né? Isso mesmo. Qual a importância de Valinhos para você hoje? Essa é uma pergunta bem assim, porque na verdade Valinhos está no meu coração. Então, a minha vontade realmente era vir para Valinhos e fazer alguma coisa que eu pudesse fazer pela cidade, né? E a maneira que eu achei, eu nunca tive recurso financeiro, mas a maneira que eu achei foi doar o meu trabalho para a cidade, para a comunidade. E eu vejo que isso cresceu, né? Valinhos cresceu muito, tem muita coisa. Então, para minha vida, para mim, Valinhos é de suma importância, além de ser meu berço, né, minha história toda, ela está incutida, de verdade, né, no coração, no sangue, na cabeça, e não saio daqui, né? Aqui eu nasci, aqui eu quero ficar. Tá certo. O que você gostaria de dizer para as futuras gerações sobre a cidade? Gostaria que o pessoal estudasse um pouquinho mais o que foi desde lá do começo, mas eu gostaria de dizer que preservassem, né? O que a gente vivencia hoje é pouco perto do que já passou por aqui de história, e principalmente, né, cuidar da área verde da cidade, porque nós estamos crescendo demais e eu não sei até quando Valinhos vai suportar esse crescimento habitacional que está acontecendo. Então, tudo bem, as pessoas querem morar aqui, porque Valinhos é gostoso. Eu também acho, é maravilhoso morar aqui. Mas se continuar desse jeito, nós não vamos mais ter recursos para suportar o número de habitantes que podem vir para cá. Então, vamos trabalhar sim, acolher, mas acolher esse pessoal que está vindo, mas dentro das possibilidades da cidade. É isso que eu gostaria de pedir para as gerações próximas, pensar em preservar o que a gente tem, para que no futuro todos tenham uma capacidade de uma habitação e de uma vida saudável. É isso. E dentro da filosofia escoteira eu aprendi, através do nosso fundador Baden Powell, que a gente está aqui para trabalhar, para deixar o mundo um pouquinho melhor do que a gente encontrou. Então, é isso que a gente tenta fazer e pede para deixar melhor do que encontrou. Obrigada. Qual é o seu nome completo e sua idade? Luiz Eduardo Pazinato, 73 anos. Onde o senhor nasceu? Eu nasci na maternidade em Campinas, mas registrado em Valinhos, né? Então, eu sou valinhense desde 16 de janeiro de 52. Qual é a sua profissão? Olha, atualmente eu sou aposentado, só que eu ainda trabalho como agente de turismo, né? Mas já fui analista de sistemas, já tive comércio também, tá? Há quanto tempo vive em Valinhos e qual bairro você mora? Olha, eu vivo desde o nascimento, sempre morei aqui, exceto quando eu casei, morei 2 anos em Campinas, mas depois voltei para cá, né? E eu atualmente moro no bairro dos Ortizes. Vamos falar um pouquinho agora das memórias da infância. Como foi a sua infância? Bom, na minha época de pé no chão, bicicleta à vontade, futebol na rua, era outro mundo, né? Não se preocupava tanto com segurança, então era muito futebol, muita brincadeira pega-pega com os amigos, e depois ir até o campo do Operário para assistir jogos e jogar num campinho de várzea que havia ao lado, né, do campo. Uma infância muito boa, né? Quais são as memórias da cidade de Valinhos que o senhor possa se lembrar? Olha, memórias boas assim, eu tenho carnaval de rua na época. Carnaval de rua era muito competitivo na época, né? E divertido. Todo mundo ia para
para a Rua 7 ou para o Antônio Carlos, quando eram lá. Então eu tenho muito boas lembranças do carnaval de rua. E também dos campeonatos de futebol na época. Muita disputa entre a Rigesa, Operário, a Clark, a GC Lever, que atualmente é Unilever, né? Então eu era mesmo assim, fanático por futebol, né? O senhor jogava também? Eu cheguei a jogar, joguei para um infantilzinho do Operário, depois eu acabei quebrando o braço em um jogo e minha carreira terminou aí, né, no time, mas continuei depois jogando, brincando, né, com os amigos. Existe alguma tradição antiga que sente falta ou gostaria de ver preservada? Uma tradição antiga. Eu achava bacana a festa do figo na área central da cidade, mas eu acho que atualmente isso fica inviável, né? Em função de trânsito, né? E outras coisas. Mas existe alguma tradição ou outra Que eu me lembre não, viu? De tradição. Não. Tá. No momento não me ocorre assim. Qual o seu lugar favorito em Valinhos? Como eu havia dito antes, atualmente eu gosto muito da região central. Apesar de não ter mais vida noturna, eu frequentemente, quando eu venho fazer caminhada, eu gosto de passar aí pelo quadrilátero central, subo pela igreja, né? Muitas vezes eu faço caminhada nessa região. Faz esse roteiro, né? Eu gosto dessa área. Tem boas memórias, entende? Sei, e aí vai se lembrando, né? Isso. Vamos falar de histórias e curiosidades. Conte uma história marcante ou curiosa que você viveu na cidade. Na cidade aqui também tem várias, né? Quando foi feito esse túnel, o túnel, não o antigo, lá na Rua 7 mesmo, estavam construindo e tinha tábuas em cima, né? E eu tinha um amigo maluco que gostava de passar em cima da tábua. Adivinha o que aconteceu, né? Foi para baixo e quebrou o braço, né? Essa é uma curiosidade, né? Uma das histórias. Foi na época Da construção do túnel mais recente lá, né? E a conexão que o senhor tem com a comunidade? Qual a importância para você hoje de Valinhos? Olha, eu não tenho muita assim, conexão com a cidade. Eu gosto da cidade, procuro ajudar algumas entidades aqui, né, financeiramente, e não sou muito religioso, sou católico, mas não sou frequentador de igreja, sabe? Então a gente fala que vai na igreja normalmente em missa de 7º dia, ou casamento, né? E o que gostaria de dizer para as futuras gerações sobre a cidade? Olha, sobre a cidade é tentar conservar e melhorar. Agora, para futuras gerações de qualquer lugar do mundo, é esquecer um pouco do mundo virtual, né? Que isso aí está um certo exagero com essa inteligência artificial e que você não vê mais uma pessoa pegar um livro, a gente convive aí com os netos, aí eu fico sempre em cima com ele, você está lendo, tal, e cada vez menos. É só pescocinho para baixo no celular, né? Isso aí não é só para a cidade, né? É uma advertência geral, né? Geral, né? Infelizmente. Coisa que, infelizmente, Infelizmente, a humanidade... parece que não vai, cada vez vai ser pior isso aí, tenho a impressão. Também acredito. Muito obrigada, senhor Ok. Luiz. Muito obrigada. Obrigado a vocês pela oportunidade. Aí. Boa tarde. Boa tarde. Por favor, qual o seu nome completo e a sua idade? Arildo Antunes dos Santos, sou de 1934, portanto tenho 90 anos. 90 Fiz dia anos. 27 de setembro. Setembro. Nasceu onde, senhor Arildo? Valinhos. Nasceu em Pé de Valinhos? figo. Pé de Autêntico. figo. Qual a sua profissão atual? Sei que é aposentado, né? Mas não para, né? A minha formatura
Eu sou contabilista. Contabilista. Bom, vive em Valinhos desde que nasceu. Que bairro o senhor mora? Eu moro no São Fernando, lá encostado ao Country Club. Ah, próximo ao Country Club. O senhor pode falar um pouquinho da sua infância? Como foi a sua infância aqui em Valinhos? Nasci na Campos Sales, de frente à igrejinha Do Vera Santa Cruz. Cruz. Santa Cruz. Eu tenho um tio, ele falava, não é Vera Cruz, é Santa Cruz. Santa Cruz. Vera Cruz é o nome do time. Ele falava. É Santa Cruz. Certo, Nasci ali, em frente à igrejinha. certo. Meu pai era funcionário da Gessi Lever. Sim. E a Gessi deu uma casa para meu pai morar dentro da fábrica. Rua Francisco Glicério, número 334. Tenho na minha memória clara. Dentro A minha da infância foi ali, dentro da Gessi. Lá em cima agora fecharam a rua. O Francisco Glicério está fechado na Campos Sales. Ela não desce mais. Ali moravam alguns funcionários da Gessi Lever. Ah, entendi. Carlito Manarini, que era um dos gerentes da Gessi, na esquina. Depois morava a família dos Manzini. Sim. Depois a família dos Venturini. Uhum. Depois a família do João Antunes dos Santos, Joãozinho, que é meu pai. Depois um chileno, também era um técnico da Gessi. E depois o Isolino Signorini. Isolino Signorini, que era mecânico da Gessi. Certo. Essas casas eram dentro da Rua Francisco Glicério. Tá. Que saía na Regente Feijó. Sim. Quando a gente saía correndo dali para vir para a estação, para pegar o trem, descendo, correndo. Eu trabalhava na Gessi Lever também. Trabalhei na Gessi Lever de 48. Naquele tempo eu entrava, com 14 anos já podia ser admitido. Tá. Hoje os governantes preferem que com 14 anos o garoto primeiro aprenda a vida da droga, para depois procurar trabalhar. Um erro absurdo. Com 14 anos você podia ser registrado, não? Eu fui registrado assim com 14 anos. Saí com 21 para tentar a vida. Meu pai trabalhou 45 anos assim. Para tentar a vida, comecei levando figo para o Rio de Janeiro. 1957, 58. Fazia transporte. Transporte de figo para o Rio de Janeiro. Naquele tempo, o figo de Valinhos, que ia para o Rio, ele ia para São Paulo, de São Paulo ia para o Rio. Certo. Eu, o Armando Corvini e o Pedro Luiz Capovilla começamos a levar direto para o Rio. E fizemos isso durante 20 e tantos anos. E o Rio tornou-se um grande consumidor de figo de Valinhos. Muito figo. Naquele tempo, Valinhos tinha uma potência muito forte na agricultura. Sim, sim. A agricultura era muito importante, né? Era. Sua família sabe disso. Sim. Da importância que é essa área da agricultura. E eu ainda, depois em 69, fui candidato com o Bisotto, a vice. E ganhamos a eleição, com muita dificuldade, porque era Beppe e Jerônimo, era uma disputa. O senhor nunca tinha sido vereador, nem candidato a nunca tinha sido vereador? Candidato a nada. O senhor conhecia o Bisotto e ele convidou... Eu conhecia o Bisotto porque nós íamos estudar em Campinas, no Pedro II e o Bisotto no São Luís. Sei. 2 colégios no Lago da Catedral. Certo. Nós descíamos com o trenzinho daqui. Aqui passava um trenzinho rápido, às 6h40. Você descia lá, aqui dava tempo só de abrir a porta e você entrar. E descíamos lá na estação, lá em cima, e descíamos a Costa Guiar, porque a 13 era muito movimentada, a gente ia ter mais dificuldade para descer. Então descíamos a Costa Guiar até o Largo da Catedral, e lá o Luiz estudava no São Luís, e eu no Pedro II, que era 2 colégios, um ao lado do outro. Nós formamos contabilista. E depois
Depois, com a situação política de Valinhos, em um determinado momento, um grupo, Zé Turquete, Moisés Barbarini, Hélio Scavinato, resolveram formar um grupo para competir. E pela ligação que eu tinha com a agricultura, eu era um candidato forte na agricultura. Eu, Bisotto, mais na zona urbana. O Bisotto era agente do INPS. Formamos uma dupla e conseguimos ganhar as eleições com poucos votos do Jerônimo. Diferença pouca. E iniciamos uma gestão, foi denominada de governo cidade e campo. Cidade pelo Bisotto, campo pela minha agricultura. E nós precisávamos fazer saneamento na cidade. A cidade tinha uma tendência boa para crescer, mas ainda precisaria ser preparada para aquilo. E o Luiz foi muito ágil, montou uma equipe muito boa. Como iniciamos logo de 71 a rede de esgoto. Em 76, quando eu estava no último ano meu já, porque depois eu já me elegi prefeito, no último ano meu nós já concluímos 100% de esgoto coletado e tratado em toda a zona urbana. Levado lá para Capoava, tudo por gravidade, só tem um bombeamento lá no Jurema, o resto é tudo por gravidade. E a água aqui, o esgoto nosso aqui é tratado, desce para Atibaia e Campinas faz a captação dela abaixo do nosso despejo. Consequentemente, o despejo nosso tem que ser foi muito competente, o tratamento. Isso foi até 72, eu fui vice do Bisotto. 70, 71, 72. 72 fui candidato a prefeito e ganhei as eleições. Quem era o seu opositor na época? Como? Quem era o candidato A oposição? É. A oposição era o antigo, nós éramos PSP e a oposição era o PTB. Mas quem era o candidato? O Jerônimo. De novo. O Marcão. Foi o Marcos. Marcos, Heber Forato. O Heber Forato. O Heber Forato. E nós fizemos uma composição, além de fazer um grupo bom, a cidade cresceu, desenvolveu de uma forma ordenada. Saneamento básico. O viaduto eu iniciei e terminei. Iniciei em março de 73. Numa jogada com o governo do estado, porque o Valinhos não tinha condição de construir essa obra. E eu tinha um bom relacionamento com o Laudo Natel, sim, que era o governador do estado. E nesse relacionamento, o Laudo Natel foi, para mim, um governador tipicamente do interior. Ele ficava em São Paulo até quarta-feira, nas quintas-feiras, ele ia para o interior. E a volta dele do interior, quando era para essa região aqui, a volta dele era na minha casa. Aí na Silvio Concon, 45. Eu morei ali 30 anos. E esse relacionamento, eu consegui convencê-lo de que a estrada de ferro cortou nossa cidade ao meio. E que um reparo, a estrada de ferro foi um ponto de crescimento para uma infinidade de cidades. Inclusive Valinhos se beneficiou muito com a estrada de ferro. Mas naquele momento, por exemplo, ela já tinha me dividido a cidade. Nós tínhamos o lado de cá e o lado de lá. Essa porteira fechava 76 vezes por dia. Era um movimento, né? A porteira também lá do Bom Retiro também tinha uma porteira, né? Lá no Bom Retiro também. No Bom Retiro também. Eu lembro nessa época que vocês construíram um Bom Retiro
tinham construído em 71, foi a inauguração do Boa Esperança, né? Da Boa Boa Esperança. Esperança e Bom Retiro foi ao mesmo tempo, né? Foi o Marchiori que fez. 72, Foi na gestão do Marchiori. 73, né? Os dois foram na gestão do Marchiori. Foi a primeira vila popular de Valinhos. É. A Boa Esperança e o Bom Retiro. O Bom Retiro, o terreno era do Silva Gordo. Eu sei. Silva Gordo, você deve conhecer lá. Claro, eu morava lá, vizinho. E o Boa Esperança era do Pera, Joabo Pera, do Casteluber. Era uma chácara que eles tinham lá. São as duas vilas populares mais antigas de Valinhos. Depois saiu lá em cima o Novo Mundo, né? Depois Novo Mundo. Boa Esperança, o Secap foi o que fiz. 542 casas, é uma casa melhorada. É uma casa melhorada. É uma casa melhorada. Senhor Arildo, quais são os eventos culturais que o senhor mais gostava de participar na cidade? Tudo, de escola, tudo. Não, evento cultural. Cultural, nós compramos a área da Festa do Figo. Sim. Em 1900, foi comprado na gestão do Bisotto, eu era vice dele. A primeira Festa do Figo no parque, em 77, foi na minha gestão. Sei. 77. Tinha problema de calor, teatro, a gente fazia tudo empiricamente, porque Valinhos não tinha uma estrutura ainda. Não tinha. Não tinha uma estrutura ainda. Infelizmente, tem muito pouco hoje, né? Não é isso? Não tinha estrutura ainda. E eu sempre defendi muito, porque inclusive, quando eu comecei a fazer as praças esportivas, Sei. Né, são, ao todo, 10 áreas. Inclusive, alguém brincava comigo e dizia assim, você é Arildo Antunes dos Santos ou é Arildo Antunes dos Campos? Eu dizia para ele, se você souber o que eu tenho na cabeça com respeito a um campo de futebol, se você souber, você vai ver como vai muito mais profundo o meu pensamento. E o primeiro, a Rosa Berton, vocês devem ter conhecido a Rosa. Conheci. Falei, Rosa, eu vou construir 10. Aqueles ginásios cobertos, eu troquei com uma empresa chamada Biasa. Sei. O Biasa tinha uma empresa de metalúrgica aí na Anhanguera. Ele queria um pedaço de área da prefeitura. Eu disse a ele, eu troco com você. Você me troca, me constrói, me faz meia dúzia de barracão, eu te dou o terreno. E ele me deu meia dúzia de barracão. Boa Esperança, Bom Retiro, Santo Antônio, São Cristóvão. E fui fazendo aqueles barracões para ter uma vida social. O bairro ter um... Eu ainda falava para eles assim, eu tinha dó de ver quando tinha o desfile de carnaval, por exemplo, acabava o desfile, quem tinha recurso ia no Valinhense, na Rigesa, no Country Club, e quem não tinha botava o instrumento nas costas e ia para casa. Eu falei, preciso fazer isso, uma diversão para... Uma parte mais popular, né? E uma estatística que eu não vou esquecer nunca. O primeiro foi o Pinheirão. Falei, Rosa, qual é o primeiro? Eu vou fazer 6. Qual é o primeiro? Falei, prefeito, o Pinheirão tem 1.200 lotes urbanos. Ele foi, quando surgiu o Pinheirão, foi a Imobiliária Campineira que fez e vendeu para Campinas, para Valinhos, para São Paulo, para onde comprasse. Então ele demorou muito para crescer. Uma casa aqui, uma casa lá, uma casa lá, uma casa lá. Então havia muita dispersão no bairro. A tendência do cidadão que morava ali era 5 horas chegar em casa, tomar um banho, jantar e ir para o boteco. Aí eu falei, vou fazer alguma coisa para eles se reunirem. Esse aqui foi o primeiro, que é a Rosa que me indicou. Tá. Vamos fazer o primeiro no Pinheirão. Em um ano, começou a cair o número de alcoólatra do bairro. Porque ele passou a ter o que fazer. Futebol de salão, vôlei, bote, chamalha. E começou a ter uma vida social. Festinha do bairro, casamento. Bailinho, né? Essa foi uma forma
na minha forma de enxergar culturalmente, que é lógico que precisava, atrás dela tinha a Rosa, a Regina, da prefeitura, Sei. que eram técnicas. É a Regina Lara. Uhum. Regina é uma profissional extraordinária. Ela faleceu. Faleceu a Regina, né? A Rosa está viva? Tá super bem. Hã? A Rosa tá super Tá bem. bem, é? Ela tá atendendo Mococa. Mocó. Ela tá como assessora pelo Estado. A Rosa. A Rosa tá. A Regina era mais técnica, né? A Regina, as duas eram, né? É, mas a Regina já A mais. Regina Lara faleceu ano passado. É. Então, se você veja como é que é, né? Aí, esse índice de alcoolismo do bairro aqui Caiu. era uma prova eficiente de que, se você arruma alguma coisa para ele fazer, alguma coisa que pode ser cultura, Uhum. Cultura. principalmente, né? Então, por isso que agora eu vou perguntar para o senhor, dentro da cidade de Valinhos, qual o lugar preferido do senhor? Que lugar que o senhor gosta mais? Bom, eu não saio de Valinhos. Tá. Eu tenho 90 anos, nasci em Valinhos, a casa que eu moro é a Quinta, já morei dentro da GC, já morei na Rigesa, a casa que eu moro é a Quinta. A minha diversão no final de semana, eu tenho uns terreninhos por aí. Tá. Tem uma chácara lá em Vinhedo, lá, no Manili Trunqueira. Sei. Tá? É raro o domingo que eu não vou tomar um café com eles lá. O que eles têm plantado é deles, já faz muitos anos, mas é para manter a propriedade. Essa é a minha atividade, é esses. Vou lá para o Japiranga, que tem uns amigos lá. Então o senhor gosta de tudo, de rodar eu assim? Eu gosto, a minha atividade, eu sou contabilista. Sei. Então, durante o dia, em casa, principalmente agora, com 90, eu cuido das minhas coisas com todo o cuidado do mundo, é lógico, porque tenho família, tenho filho, tenho filha, tenho neto, tenho bisneto, mas tenho que os meus bens, eu costumo dizer para eles o seguinte: quando eu quiser dar alguma coisa, eu dou. Sei. Não forcem nada, porque forçando eu não dou. E quando eu dou igualmente para todos. Sei. Pá. Já fiz alguns condomínios, já dei iguais, perto iguais. Sei. Mas eu costumo dizer que, enquanto eu estiver lúcido, a chave do cofre está na minha mão. Sei. Não faço diferença com ninguém, mas também não. Tá. Tem o Valmir, que é arquiteto, então, como uma parte da nossa atividade é obra, é lógico que eu tenho um relacionamento mais estreito com ele. Ontem ele esteve lá em casa, conversando, papai, nós temos alguma coisa para mexer. Eu quero ver se mexo ainda em alguma coisa a mais que eu tenho. Mas é dentro de um clima de familiar. Certo. Não tenho sociedade com ninguém de fora. Mas é 90, né? Eu tenho que me preparar para preparar um testamento, né? O que o senhor gostaria de dizer para as futuras gerações sobre a cidade? Você sabe que eu não gosto de meter o bico. Sei. Governar uma cidade é uma arte. É uma arte. Ele tem que ter o olho. Eu tenho falado alguma coisa, espero que o prefeito me entenda, espero. Gostaria que ele me convidasse para conversar. Antigamente, quando ele era candidato, ele falava que se eu ganhar a eleição, vou te convidar para a gente conversar um pouco. Sim. Estou esperando. Por exemplo, você que é da agricultura, o que vai acontecer com Valinhos, da Anhanguera até a Bandeirante? Acho que vai virar tudo favela, se não tomarmos cuidado.
eu tenho chácara, eu tenho uma chácara lá no Manelito. Eu vou amanhã tomar um café com eles. Tem uma família, mais duas famílias que trabalham lá. A agricultura hoje não dá para viver. Eu não sei se favela vai virar, mas Não, mais você urbana, mas a parte urbana. Olha bem, não sendo absolutamente dentro da legislação é favela. Porque a legislação nossa, a nossa legislação, mas eu acho que a nossa legislação de urbanização, ela é absolutamente clara e não tem condição de fazer favela. Se eu tiver essa área aqui para lotear, eu entro com o projeto da prefeitura de pedido de diretriz. A prefeitura traça as diretrizes para mim. Uhum. Dali para frente é por sua conta. Uhum. Tá? Mas você deixa penhorado a prefeitura em área o equivalente ao custo de água, esgoto, guia sarjeta, pavimentação asfáltica, iluminação, registro. Uhum. Fica penhorado a prefeitura. Você cumpre um desses itens e pede a liberação daquela parcela. Uhum. A prefeitura te libera. Se você vender fora isso, é crime. Então, a nossa legislação, por isso que eu estou dizendo que o clandestino não vai atrás de nada disso. Sim. E no Macuco já tem coisinha assim. Então, se o prefeito e a equipe dele quiser, eu não quero emprego, desde a minha saída da prefeitura, a minha mãe morreu com 92 anos. Olha. Minha mãe morreu com 92 anos, eu era prefeito na época. Eu tenho um irmão, já falecido, um ano mais novo que eu, tinha 4 faculdades. Mudou para São Paulo, formou em Química Industrial, foi um grande químico. Depois não tinha o que fazer, começou a fazer faculdade. Fez direito, fez não sei o que, um monte de coisa. Separou, queria voltar para a origem dele, que é Valinhos. Nasceu em Valinhos. Uhum. Minha mãe falava, você é prefeito de cidade, você não dá emprego para o teu irmão? Eu falei, mãe, na prefeitura não, mãe. Eu não posso fazer isso, mãe. Por quê? Eu sei por quê, mãe. Eu sei por quê, mãe, mas não posso fazer isso. Tá? E meu irmão também entendia. Ele também entendia. Tanto é que, em seguida, eu montei a Fiat lá, a Allegro, e trouxe ele para ser sócio. Tá. Mas aquilo era algo particular. Foi em 77 quando eu saí da prefeitura. Então, o serviço público é uma dedicação exclusiva. É verdade. Exclusiva. A minha diversão era 5h30 da manhã, estar para a rua. Todo mundo sabe disso em Valinhos. Eu estava com a peãozada lá. Estava vindo a rede de esgoto, eu estava com a peãozada lá. Quantas e quantas vezes. Semana passada não, foi uns 3 ou 4 meses. Um cidadão que mora lá no Ipiranga. Eu tenho um advogado que é meu amigo que mora lá, chama-se Luiz. Eu fui lá no Luiz para fazer um pagamento de um serviço que ele tinha feito para mim. Eu falei, você tem Pix? Ele já não tenho Pix. Então eu vou te levar o dinheiro para ele. Eu vou levar o dinheiro para ele. Ele falou, você não perde uns minutinhos? Meu vizinho, o Ari, quer te fazer um agradecimento. O Ari quer te fazer um agradecimento. Peguei e fui na casa do Ari, aqui em frente à casa dele. Arildo, faz 50 anos, mas eu tenho que te agradecer. Você era prefeito, eu estava num casamento, no meu casamento, primeiro casamento meu, nasceu os gêmeos, e eu estava na pior situação com os gêmeos, porque eu não tinha, nasceram com problema, blá, blá, blá. E a médica receitou uma lata de leite, custava o que eu ganhava. Ele falou, falando para mim. E eu
alguém me falou, vai falar com o prefeito vai te arrumar isso aí, vai falar com ele é um cara bom, vai falar para ele. Ele me contou. Chama Ari Nogueira. Eu, ouvindo ele falou assim, eu fui lá falar com você. Cheguei na prefeitura, alguém me informou que você estava na obra do viaduto. E não era nada de errado. Eu estava mesmo, que ao viaduto eu fiquei... O Zé de Marbissoto, que eu contratei para ser meu engenheiro na obra, porque a obra do viaduto foi feita por uma firma do Estado. Sim. A prefeitura não tinha muita ingerência. E não tinha muito recurso também, né? Não recurso nenhum, mas não tinha também muita ingerência. Era o Estado e acabou. Mas eu fiz no contrato que eu ia pôr um engenheiro para acompanhar a obra. Acompanhar. Amanhã começa a trincar, o que você faz? A firma que construiu foi de Itapetininga. Construiu e foi embora. E eu fico pôr no água aqui. O viaduto tem 50 anos e está do mesmo jeito, você pode ver. Agora, há pouco tempo, deram uma pintura nele. Mas ele está intacto. Bom, ele veio me procurar, chegou lá, não me conhecia, falou para alguém lá, o prefeito aí, aquele baixinho lá, ele encontrou perto de mim, ele me contou, encontrou perto de mim, falou, prefeito, então, o senhor contou a história dele. Ele falou assim, o senhor pegou, tirou um caderninho que eu tinha aqui, fez falou, vai lá e entrega para Rosa Berton, entrega para Rosa. Ele falou, mas eu vim de lá agora há pouco, ela falou que não tem como arrumar 4 latas por mês. Eu falei, vai lá, leva esse papelzinho para ela. Leva esse papelzinho. Ele me contando. Ele chegou lá, meio desenchavido, falar com a mesma pessoa, né? A Rosa virou para ele e falou assim, ordem do prefeito não se discute. Pode vir buscar as 4 latas. Olha isso. Ele falou, meus filhos, graças a Deus, cresceram. Eu preciso de fazer esse agradecimento. Quer dizer, é uma coisa que lava a alma da gente. Que marcou, né? Uma curiosidade. Lata quer dizer, coisa que é natural na vida disso acontecer isso. Então, eu acho que o prefeito... primeiro, eu costumo dizer que tem que ter uns capanga bem fortes. Capanga é aquele que fala a verdade. Sei. Não é aquele que agrada. Se eu puder conversar com o Frank, eu vou dizer isso para ele. Frank, primeiro você tem que sair para a rua. E um dos pecados da prefeita foi não sair de casa, né? Foi não sair para a rua. Um dos pecados dela. Ninguém chegou a eleição, ninguém conhecia ela. Então, a chance dela ganhar já era muito, muito pequena, porque ela já não saía. Já era uma forasteira. Tem uma série de coisas. Então eu tenho que falar para ele. Então, hoje eu digo o seguinte, se você quiser, primeiro saber o que acontece na cidade. Conversa com a dona de casa, aquela que estava varrendo a calçada, para lá, dá uma conversadinha. Vai falar alguma coisa que não te agrada, vai falar. Você precisa ouvir. Então, dentro desse contexto, para as pessoas jovens, para os jovens de hoje, o que o senhor falaria sobre a cidade? Que eles têm... Valinhos tem um potencial extraordinário. Tá. Localização geográfica. Sim, mas o senhor diria o quê? Eu diria, bom, primeiro para participar da vida, da política. Sei. Primeiro para participar. Que seria importante. Não ficar na arquibancada dando vaia ou aplaudindo. Sei. Entra no campo. Vamos renovar. Quanto mais... Quer dizer, primeiro, que eles vão sentir o peso da situação. Sei. Você vai pedir o voto para alguém, amanhã vai te cobrar esse voto que você pediu. E você tem que ter resposta. Eu morava na Silvio Congon 45. Se você passar lá hoje, é a casa que eu morava. Eu não tinha cachorro e não tinha grade na frente. Doutor Concon, meu vizinho de frente, e aquela muretinha dele ali. Concon às vezes me ligava, 7h30, 8 horas da noite. Ô Arildo, sua sala de espera está cheia aqui, hein? Sua sala de espera, que era a muretinha dele, estava cheia de gente esperando eu chegar em casa para conversar com o prefeito. Sei. E eu fiz isso, sim. Fiz sim. Custa muito. Custa família. Mas você escolheu querer ser prefeito. Quem estiver na política hoje, essa juventude,
A servitude tem uma força extraordinária, viu? Eu tenho uma enteada que tem 18 anos. Eu vejo que essa menina já está tirando carta, passou, graças a Deus, na faculdade. Então, eu vejo, né, esse pessoal precisa de uma oportunidade. E negam muitas vezes oportunidade para esse pessoal. A própria sociedade nega. A precisa experiência. A experiência ganha fazendo. Então, na política, quando surge um candidato, eu falo, saia mesmo, cara. O próprio Frank, faz muitos anos lá atrás, quando ele falava comigo que ia ser candidato, eu falava, vai sim, rapaz, vai sim. Você é jovem. Então, até porque meu vice foi Amélio Burim, Jacó Turcati, já foram todos. Eu estou com 90. Essa geração, se o espelho que nós deixamos vale alguma coisa, e Valinhos tem um bom retrospecto, viu? Tá? Não podemos falar, desde Beto, Jerônimo, Espadácia, Valinhos tem um bom retrospecto. Então, tá bom, senhor Arildo. Olha, muito obrigada da sua presença, da sua entrevista. Muito importante para a gente preservar tudo isso, preservar a fala, a visão da pessoa. Eu quero me congratular com vocês, porque isso é história. Poucas pessoas se dispõem num sábado à tarde a deixar final de semana com a família, etc., para estar ouvindo. O Marcel sabe que o avô dele, o Haroldo, né? Haroldo, eu fui padrinho de casamento do Haroldo. Olha. Ele é a Jandira. Haroldo era meu irmão na prefeitura. Ele é a Rolleiflex dele. O Haroldo tem um monte de história de Valinhos, né? Não sei como é que está o acervo dele, mas o Haroldo era daquele que saía com a máquina e gastava o filme e tirava mesmo. Graças a isso que tem muita coisa preservada, né? É isso. Então, e hoje, o trabalho que vocês fazem hoje, tem que incrementar, essa juventude, embora falam tanto dela, da droga, etc., realmente isso é um perigo. É um perigo. Essa minha enteada tem 18 anos. Está na Facamp agora. Faz um comércio exterior. Na Facamp. Converso muito com ela. Você tem 18. Eu tenho 5 vezes o que você tem, cara. Então, você faça uma ideia o que está acumulado aqui. De bom e de ruim. Se eu puder transmitir o bom, o trabalho que vocês fazem, isso precisaria ter mais ainda, sabe? Mais pessoas querendo fazer alguma coisa preservar, né? Em prol de uma realidade. Eu gostaria de conversar com o Frank. A prefeitura tem recurso para isso. Tem recurso para isso. Tá certo. Você lembra das comissões de bairro? Você lembra das suas comissões de bairro? Você lembra? Lembro. Da saúde, comissão Você da lembra? saúde, comissão. Lembro. Como é que estão essas coisas? Como é que estão? Não sei, não acompanhei mais, não sei. Acredito até que não tenha mais. Ajudou. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço vocês e